vamos para mais sabedoria. Vamos aprofundar ainda mais o seu nível de autoconhecimento para que você possa verdadeiramente saber quem você é. Para quem não me conhece, eu sou Francisco Júnior, sou psicólogo, trabalho com a transteorização, ou seja, eu utilizo as mais diferentes abordagens da psicologia, da filosofia, da espiritualidade para entender e despertar as potencialidades do ser humano, para entender essa complexidade que é o ser humano. Eu não fico preso a uma linha de conhecimento. Eu busco a sabedoria onde quer que ela exista. Ou seja, eu ajo como um filósofo que busca a sabedoria, que busca a verdade onde quer que ela exista. Seja dentro da espiritualidade, seja na ciência, seja na música, seja na arte, seja na política, seja onde for. Eu vou buscar a sabedoria para entender o ser humano e ajudá-lo a despertar as potencialidades que existem dentro dele, para que ele seja cada vez melhor. É assim que eu trabalho. E aí eu vou mostrar para você que você não se conhece, você não sabe quem você é em grande parte. E eu vou te ajudar a se conhecer cada vez mais. Essa jornada de sabedoria, de autoanálise que nós estamos fazendo é para te ajudar a se enxergar mais, a se construir, a se perceber mais, coisas que você não percebe sozinho. Então preste bastante atenção nos conceitos, nas perguntas que eu vou te trazer aqui, que isso vai ajudar você a se conhecer com mais profundidade e também vai te ajudar a se integrar muito mais. Eu posso afirmar que você é fruto de muitas coisas. E aí você vai entender o porquê é importante a gente estudar de forma transdisciplinar, estudar por meio da transteorização, as diferentes teorizações. Eu vou trazer aqui nada pronto, eu vou trazer conceitos. O que são conceitos? Quando você pensa, por exemplo, na Nike, é um conceito. Quando você pensa em Jesus Cristo, existe um conceito para explicar o que é o cristianismo, uma filosofia, um conceito. Quando você pensa no budismo, existe um conceito. Conceito é uma junção de ideias para explicar determinada coisa. Então, quando você olha para determinada marca, você já sabe qual é o conceito daquela marca, o que ela representa, qual o aspecto simbólico e arquetípico que ela pode representar. Então eu vou trazer alguns conceitos, ou seja, não vou ficar esmiuçando, espero que você utilize a sua consciência para entender e abranger esses conceitos para a sua vida. Bom, você é uma junção de diferentes conceitos. Você é o seu corpo. Seu corpo, você é o que você come, você é como você está se sentindo. Seu corpo influencia você. Se você tem um corpo bonito, se você tem um corpo feio, se você tem um corpo sarado, se você tem um corpo gordinho, se você tem disposição física, se você tem energia, isso está influenciando quem você é e como você vai agir no mundo e a percepção que você tem de você mesmo. Então dá para você abranger a importância desse conceito corpo. Você é a sua mente, ou seja, você é o que você pensa. Você é os conceitos que você acredita. Como dizia lá o Henry Ford, se você acredita que você pode, você pode. Se você acredita que você não pode, você não pode. A sua mente, se você diz para você que você é burro, que você é ignorante, que você não tem conhecimento, você passa a se tornar essas coisas. Porque a sua mente tem uma função importante na construção de quem você é. Então, se você parar para analisar só para entender o que é a mente, é muita coisa. Sua mente abrange muitos aspectos de quem você é. Então, analisar a sua mente por si só já é um trabalho que esmiuçar as crenças que você tem, os pensamentos que passam dentro de você ao longo do dia é fundamental. Enquanto você está me ouvindo, você está pensando. Você está fazendo algum julgamento. Às vezes você está muito feliz por me ouvir. Você pode estar pensando em alguma coisa do passado, ou em um problema, ou em um desejo futuro. A sua mente, ela forma quem você é. As suas fantasias, as suas expectativas, ou a sua capacidade de enxergar a realidade como ela é com a sua mente, de raciocinar. Você é as suas emoções.
Achar que nós somos seres racionais, puramente racionais, é bobagem. Quantas vezes você, por exemplo, não pensou que não queria ter raiva, que queria amar, mas quando você vê, você está sentindo inveja, você está sentindo raiva, você está sentindo medo, e você diz para você mesmo que não precisa ter medo, que não precisa ter raiva, que não precisa ter inveja, que você pode amar, que você quer ser uma pessoa melhor, mas você se percebe emocionalmente diferente. Às vezes você sente desejo por alguém que você não queria desejar, porque você é casado ou é casada e você sente desejo por alguém. Isso são suas emoções, isso é o seu corpo falando e te direcionando para outras situações. Então, o seu corpo quer sentir desejo por alguém. As suas emoções dizem que você sente paixão, que você gosta dessa pessoa, e a sua mente diz que isso é errado. Percebe o conflito? Isso gera conflitos, isso gera atritos dentro de você. É importante a gente analisar isso, auto-observar, se auto-analisar e entender o que o seu corpo está dizendo, o que as suas emoções estão dizendo, o que a sua mente está dizendo, o que a sua alma, a sua essência está dizendo. Então você é os seus sentimentos. Emoções é diferente de sentimentos. Por exemplo, eu fiz um teste com um amigo que foi assim, eu dei uma tapa no peito dele, bem forte, para explicar a diferença de emoções e sentimentos. Dei uma tapa, ele tomou um susto. Eu falei, cara, o que você sentiu? Eu senti vontade de te dar um soco, Francisco. Eu falei, isso é emoção. Isso é emoção. A emoção não depende de você. A emoção é algo que surge naturalmente diante dos acontecimentos da vida. A emoção do nojo, a emoção da raiva, a emoção do medo. Elas fazem parte. Elas surgem. Sentimento é algo que você constrói. Por exemplo, esse soco que eu te dei assim para te assustar, para te explicar isso, é natural. Se você não ficar alimentando, putz, Francisco bateu no meu peito, que babaca, que idiota. Se você não ficar alimentando isso, essa raiva passa. Na verdade, ela já passou. Porque você sabe que eu só fiz um experimento. Que eu não fiz com raiva, que eu não fiz para te machucar, que eu não fiz nada de intenção de te prejudicar. Se você não fica alimentando essa raiva, você não vai desenvolver o sentimento de ódio, ou de mágoa, ou de vingança com relação a essa tapa que eu te dei no teu peito. Percebe? O sentimento é algo que você alimenta com a sua forma de pensar. Se ele pensasse que eu fiz de propósito, que ele tinha que se vingar, que ele tinha que devolver na mesma moeda o tapa que eu dei no peito dele, que eu me aproveitei de uma explicação para fazer aquilo com ele, ele sentiria raiva de mim, ou ficaria magoado, ou queria se vingar. Percebe? Então, sentimentos são coisas que nós construímos com aquilo que nós pensamos, com as ideias que nós vamos alimentando. Isso vai formando sentimento. Você pode sentir amor por alguém. Você sente amor por seu pai, por sua mãe, por o seu parceiro, sua parceira, por um amigo. Por quê? Você alimenta pensamentos bons a respeito dessa pessoa. Você alimenta a ideia, o conceito de que ela é sua amiga, de que ela quer o seu bem. E aí você vai desenvolvendo amor por alguém. É algo que você constrói. Sentimentos, sejam estes saudáveis ou não, ou hostis, como raiva, inveja, vingança, são sentimentos que nós alimentamos dentro de nós. Olha a complexidade do ser humano. Você está conseguindo entender o porquê que é importante a gente estudar a transteorização? Por que muitas das vezes se passam anos dentro de um processo de terapia? Porque entender o ser humano não é tão simples como se dizem. Mas eu posso fazer você desenvolver sentimentos bons se eu te dou fortes estímulos voltados para o desenvolvimento humano. Nessa jornada você vai sair com sentimentos melhores. Você vai receber estímulos para produzir sentimentos melhores. Você é suas dores também. Quando você está com dor de cabeça, dor na perna, dor no ombro, quando você sofre de alguma doença, você já percebeu que você pode se sentir mais áspero nesses momentos, que você fica menos paciente, que você é mais agressivo, ou que você fica mais medroso, mais triste? As dores estão influenciando, as dores do corpo físico estão influenciando sua forma de pensar e de sentir. As suas dores emocionais também, se você está magoado, se você está com raiva, influencia sua forma de se comportar, sua forma de agir diante de outras pessoas.
Então, suas alegrias também formam quem você é. Quando você está alegre porque o seu time ganhou, você comemora com os outros, você sai mais feliz na rua, você abraça mais. Quando você está feliz por assistir uma boa obra de arte, por ter saído num bom restaurante, comer uma boa comida, porque recebeu um elogio, isso fortalece a sua autoestima. Você consegue sorrir mais para as outras pessoas, você se sente mais poderoso, mais poderosa. As suas alegrias influenciam quem você é. Suas fantasias. Às vezes você fica preso em fantasias que não são reais. Fantasia já diz, é fantasia, uma mentira. Ah, alguém não gosta de mim, essa pessoa está me achando feia. Putz, será que as pessoas estão entendendo o que eu estou falando? Será que elas gostam de mim ou elas estão me achando muito generalista? Se eu fico preso nas fantasias do que você está pensando, daquilo que eu estou fazendo, da roupa que eu estou vestindo, por exemplo, eu gravei vários vídeos com essa mesma camisa. Será que as pessoas estão dizendo que eu não tenho outra roupa, que eu só gravo com a mesma camisa e que eu não mereço ter valor, elas não devem me ouvir porque eu só gravo com a mesma camisa? Isso é fantasia. Eu vou ficar preso na ideia do que você está pensando a respeito de mim. Olha quanto tempo a gente perde com bobagens, com fantasias, com o que os outros estão pensando. Fantasia também, por exemplo. Essa é uma fantasia boa, que é, eu quando resolvi produzir isso, eu falei, a minha fantasia é, muitas pessoas vão assistir esses vídeos, elas vão compartilhar com outras pessoas, elas vão me mandar mensagens dizendo que está transformando a vida, se sentindo gratas, elas vão dizer que conseguiram resolver tais e tais problemas, que começaram a se auto-perceber, a se autoanalisar, a ter mais sabedoria diante da vida. E isso vai fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Isso é uma fantasia, porque na verdade isso é um desejo meu, que vai acontecer, e eu estou trabalhando para que isso aconteça, mas ainda não aconteceu. Nesse momento eu estou gravando, nesse momento que eu estava pensando isso, eu ainda estava escrevendo, produzindo material. Só que essa fantasia me inspirou, me fez ter o ato de fazer anúncios para você receber esse material, de te convidar, de gravar e de estar aqui cheio de disposição para te entregar o melhor. É uma fantasia que me leva para mais. Mas se eu tivesse a fantasia de putz, cara, ninguém vai entender as coisas que eu falo, as pessoas não vão gostar de mim, a minha voz não é bonita, ou isso, ou aquilo outro, a minha aparência não é boa, eu sou muito jovem, as pessoas não vão conseguir acreditar naquilo que eu falo. Se eu ficasse preso nesse tipo de fantasia, pronto, eu teria travado e desistiria de gravar, e desistiria de produzir, desistiria do meu sonho. Percebe? As fantasias, elas podem te impulsionar para mais, mas elas também podem te destruir. E você precisa autoanalisar, ter uma consciência de quais são as suas fantasias, o que você está pensando. Tudo aquilo que não está acontecendo no momento presente é fantasia. O momento presente é, eu estou gravando nesse horário, são 1h da manhã, estou gravando, está tudo silencioso. Nesse momento ninguém assistiu nada, porque eu ainda nem sequer baixei na plataforma do YouTube, está somente eu gravando. Se vão assistir milhares de pessoas, eu não sei. Eu sei que as pessoas que estão no grupo que vão assistir isso aqui, que eu já consegui trazer pessoas para assistir até o momento, são 180 pessoas. Dessas 180 pessoas, todas elas vão assistir? Não sei. Mas até o momento são para 187. Eu quero levar isso para milhares de pessoas. Milhares. E eu vou levar, na medida do possível. A cada vez mais nós vamos levar esse conhecimento para mais pessoas. No entanto, a verdade é o que eu estou fazendo agora. E se ninguém viu? E se eu morrer aqui antes de colocar isso no YouTube? A verdade é o que está acontecendo aqui e agora. Então não tem que ficar preso ao que vai acontecer, ao que está acontecendo agora. Se eu estou presente no aqui e agora, eu não estou preso em nenhuma fantasia. E aí eu posso fazer o meu melhor no aqui e agora. Comecem a ter essa percepção. Você é o que se observa e está consciente do que acontece fora de você, dentro de você e no universo. Ou seja, você é o ser que se observa. Me observo. Quem sou eu? Francisco. Bom, de vez em quando eu sinto um incômodozinho aqui nas pernas, porque eu fico em pé, aí você vê que eu me movendo para um lado e para outro. Eu estou me observando fisicamente. Internamente, eu sou o ser que me observo de forma consciente para o que está acontecendo fora de mim. Fora de mim. Tem um barulho do lado da rua.
principalmente barulho de vento. Isso está acontecendo fora. Então eu sou o ser que me observo as coisas externas. Agora deu um pipoco. Eu observo o que acontece fora. E também sou aquele que observa o que acontece dentro. Como é que eu me senti com esse barulho? Eu fiquei com medo? Não, eu fiquei tranquilo porque eu estou na minha casa, estou protegido. Como é que eu estou me sentindo ao gravar esse conhecimento? Eu estou sentindo o sentimento de paz e de harmonia. Porque eu estou fazendo o que eu acredito, o que eu amo fazer. Isso está me trazendo uma sensação de dever cumprido. Estou me sentindo realizado, estou me observando dentro. Sem nenhuma fantasia nesse momento. Então, sou o ser que me observo externamente, sou o ser, a alma, a essência, a consciência divina que está dentro de mim, aquela que observa o que acontece fora, os barulhos externos, cheiro, calor, temperatura. Estou sentindo um friozinho, um ventinho gostoso que está entrando pela janela. O que acontece dentro, se eu tivesse algum incômodo no corpo, alguma dor, estava observando dentro, os pensamentos, as fantasias. E quando você está em um estado alterado de consciência, você percebe coisas no universo. Aí é um outro papo, que são pessoas que, por exemplo, você pega um exemplo aí de Jesus Cristo. Ele observava o que acontecia fora do universo. Quando ele conversava com o Pai, com Deus, com essa consciência cósmica. Então, existem seres que estão no nível de consciência mais elevado que eles observam, percebem aspectos fora. Eu estudei também na conscienciologia, onde eles estudam os diferentes níveis de consciência. E lá existe o estudo de algo que eles chamam de serenão, que é aquele ser que movimenta planetas, são níveis de consciência que trabalham com planetas, e esses serenões, eles se sentem conectados com tudo, com todas as outras pessoas. Eles sentem a presença de outras pessoas, tem telepatia, uma série de outras coisas. Essas coisas existem. Não é porque você nunca foi apresentado para elas, não é porque você nunca viu que elas não existam. É difícil. Trabalhar comigo aqui, eu não vou ficar popando você. Eu vou falar das coisas que existem, das coisas que eu sei que estão no meu conhecimento hoje. O que não está no meu conhecimento eu não posso falar, mas o que está no meu conhecimento eu vou abrir, para que você possa se perceber, sair do seu mundinho e começar a crescer, a se desenvolver. Então, você também é suas lembranças. Quando você lembra de quem você era, a vida que você teve, essas lembranças fazem você ter orgulho de você ou mágoas, tristezas, dores. Você é a sua inteligência. Aquilo que você leu, aquilo que você estudou, faz com que você se torne quem você é. Um engenheiro, um físico, um psicólogo, um matemático, um professor, uma professora. Quem você é? Um empresário, um empreendedor. As coisas que você estudou formam o ser humano que você é. Mas percebe que existem muito mais coisas? Você é a sua cultura. Nós vivemos uma cultura brasileira que funciona de uma forma. Aqui a gente costuma chegar 10 minutos atrasados para um compromisso, 15 minutos, 20 minutos, faz parte da cultura brasileira e está tudo bem. Se você vai para os Estados Unidos, você nem pode chegar muito antes e nem depois, porque é falta de respeito. Você tem que chegar pelo menos uns 2, 5 minutinhos no máximo, antes de chegar ao compromisso, e existem os horários marcados para você fazer determinadas coisas. São culturas diferentes, mas não só nessa questão do horário, em vários outros aspectos. Na percepção do ser humano, na percepção de política, na percepção de economia, na percepção de ser humano, de tudo. Então a cultura na qual você está inserida, vai definir o tipo de ser humano que você é. Preconceituoso ou não. Se você é evangélico, você tem uma visão de mundo. Se você é budista, você tem outra. Se você é ateu, você tem outra. Se você é espírita, você tem outra. E isso forma você como ser, como você vai agir, como você vai responder às questões da vida. Você é os seus padrões familiares. Você sabia que os seus pais, aquilo que você aprendeu na sua casa, formou o tipo de ser humano que você é?
que você repete padrões da sua mãe, os padrões do seu pai, dos seus educadores, sejam esses padrões saudáveis ou padrões horríveis. Pessoas que reclamam do pai ou da mãe que gritava com o filho, no caso você. Hoje você grita com seus filhos, ou você, por ter visto seu pai gritar com os filhos, no caso você, e ter detestado aquilo, você hoje se tornou um famoso bunda mole, que não sabe gritar, que não sabe pôr limites. Já foi para um outro lado, ou você aprendeu a ter maturidade e entendeu, opa, eu preciso não ser tão agressivo como meu pai que gritava, mas também não posso ser tão gentil ao ponto de não pôr limites, eu tenho meio termo. E aí você se torna uma pessoa com a sabedoria do meio termo. Ou seja, suas vivências familiares formou o ser humano que você é. E é isso que eu quero que você comece a escrever dentro dessa jornada. Quais são os padrões que você traz da sua família, dos seus pais? Você é uma consciência, um ser espiritual. Tem tantas pessoas que têm consciência que são um ser espiritual, que são uma alma, que tem uma essência divina, mas outros que não acreditam nisso, que não têm consciência disso e que acham que isso não é algo que existe. Bom, isso existe. O fato de você não ter consciência não quer dizer que não exista. O fato de ter existido seres humanos, existir seres humanos que têm consciência dessa consciência espiritual, que vivem essa consciência espiritual, isso mostra que existe essa consciência. Então, das duas, uma, estamos diante de alguma situação aqui. Qual é a situação? Ou existem seres com alma e seres sem alma. Então, o que você construiu, no final você vai ser o nada, ou você vai ser um ser que, quando sair desse corpo físico, vai continuar com alguma consciência. É uma questão que eu vou deixar para você pensar. Mas algo que eu posso defender claramente hoje é: existem seres espirituais. Eu me considero um ser espiritual, com uma consciência, com uma alma, que quando deixar esse corpo vou continuar existindo. Em que formato, em que estado de consciência, aí é outra história. Mas eu continuo existindo. Enquanto esse ser consciente espiritual, eu procuro unificar esse ser espiritual a essa minha vivência física, essa minha vivência humana, para que eu possa extrair o melhor dessa vida. E eu te sugiro que você faça o mesmo e que você alimente esse ser espiritual. Eu alimento esse ser espiritual com virtudes, com valores, com bondade, com justiça, com verdade, com emanações de paz, com o cooperar com a vida de outros seres humanos. Quando eu faço isso, eu sinto o gozo na alma, eu sinto a paz na alma. Você pode experimentar e ver como que você se sente quando você estiver vivendo os valores, as essências da alma. Cada tradição espiritual mostra determinados valores, determinadas virtudes, as quais a gente deve se permitir vivenciar. E eu te sugiro que dentro da tua linha espiritual, seja esta qual for, se permita explorar, conhecer, praticar com consciência esses valores da alma. E você vai ver que vai acontecer algo dentro de você. Você vai se sentir mais leve, você vai se sentir mais feliz, ou não. É a sua experiência pessoal. Então se autoanalise como que você vivencia com tudo isso e põe no papel para que você vá se conhecendo. Você, as suas intuições. Nós temos intuições, sabia? Você sabe coisas que às vezes nada externo justificava esse seu saber, mas você intuiu algo. O fato é, quanto mais consciente você tiver de tudo isso que eu venho te apresentando, de todos esses conceitos, mais integrado, mais poderoso, mais potente, mais capacidades você tem. Agora, se você estiver inconsciente de quem você é, aí realmente fica difícil. E acredite, você está inconsciente de muitas dessas coisas que eu falei. Se eu começar a explorar poucas coisas aqui, só a respeito do corpo, você vai perceber que você não está consciente de tantas coisas. Um exemplo prático para você ver. Você está consciente das tuas orelhas? Você está consciente da saliva que você está bebendo?
Você está consciente dos teus peitos ou seios? Você está consciente do teu bumbum? Você está consciente das unhas das tuas mãos e das dos pés? Você está consciente da sua respiração? Você está respirando de forma lenta, de forma ofegante? Você está respirando suavemente? Você está consciente das suas fantasias? Dos pensamentos que passam pela sua cabeça enquanto você me escuta? Das sensações emocionais que foram despertadas em você? Você está consciente dessas coisas? Se você não estiver consciente, você não está conseguindo extrair o melhor de você. Então é preciso se relacionar com esses aspectos para que você cresça. Você é também aquilo que você come, o que você estuda, o que você vê, o que você ouve. A comida que você come faz com que você se sinta leve ou pesado, bem ou mal. Bom, nessa jornada de sabedoria e de autoconhecimento, você vai entrar em contato com um universo vasto de conhecimentos, principalmente a respeito de si. Você vai começar a explorar aquilo que é desconhecido, que é inexplorado. Você vai viver uma aventura a respeito de quem você é. Isso é muito importante. Uma aventura cheia de alegrias, cheia de descobertas, às vezes de dores, de lágrimas, de saudades. Mas você vai começar a se conhecer em profundidade. Você é também os impulsos de vida e de morte. Você sabia que existem momentos que você tem impulsos de morte, seja de matar alguém, de destruir alguma coisa, e às vezes não tem nenhuma situação específica, simplesmente você entra nesse estado de impulsos de morte, destruir as suas ideias, as suas coisas. Você também é os impulsos de vida, que você quer plantar, que você quer gerar frutos no mundo, em que você quer levar ideias, você quer construir coisas, você quer viver. É um impulso. E tem os impulsos de transcendência, que é quando você quer se conectar com o Espírito Santo, com Deus, com o cosmos, quando você quer se conectar com a natureza, quando você quer ir além de você mesmo. Nós temos esses desejos e esses impulsos. Alguns têm mais, outros menos. Às vezes você está nos impulsos mais de autodestruição, às vezes de vida, às vezes de autotranscendência. Mas mesmo esses impulsos você pode, a ideia é que você diminua os impulsos de morte e se permita viver cada vez mais os impulsos de vida e de autotranscendência, que é o que leva aos aspectos saudáveis da natureza humana. Você é aquilo que você está consciente e os seus aspectos inconscientes. Quantas coisas estão no seu inconsciente? Imagina se eu fico preso só na visão da terapia cognitiva comportamental e não olho que existe o aspecto inconsciente que move você realmente, que gera traumas em você e faz com que você tenha atitudes inconscientes. Eu vou explicar alguns desses aspectos na jornada para você, de aspectos de defesa do ego, de ações inconscientes que nós fazemos, para você começar a se autoanalisar. Eu não posso te dar todas as respostas porque eu estou trazendo conceitos, respostas claras. Olha, você está agindo de forma inconsciente aqui, você está tendo impulsos de destruição. Eu só sei quando eu te escuto, quando eu faço terapia com você, quando eu tenho um contato mais direto com você. Aí sim eu posso saber aonde que você está sendo autodestrutivo. Você também é fruto dos aspectos patológicos que existem em você, das doenças da própria natureza humana. Se você está com depressão, com ansiedade, em sofrimento, isso está fazendo você enxergar a vida de uma forma. Isso pode ser mudado quando você começar a estar presente, a se analisar com mais profundidade. Mas resumindo tudo isso que eu te falei,
é que nós somos seres dicotômicos. Já deu para você perceber, você é consciente e inconsciente, você é impulso de vida e impulso de morte, impulso de transcendência. Você é seu corpo, que é a sua mente brigando com esse corpo, que é o espírito querendo se beneficiar, se expandir no mundo. Nós somos seres dicotômicos, nós somos seres cheios de contrastes. Isso faz parte da vida, e entender isso é fundamental. E eu achava que eu estava completamente equilibrado, sem contraste nenhum. Aí fui fazer uma sessão de constelação familiar sistêmica com outros seres humanos. Não sei se você conhece, mas a gente foi fazer. E eu comecei a perceber aspectos meus que até então eu não tinha consciência. E nessa dinâmica eu comecei a perceber uma série de dicotomias, de questões que eu achava que eu tinha resolvido, mas que ali eu comecei a tomar consciência. Então não ache que por mais que você se conheça, que você se trabalhe, que você conhece tudo, nós precisamos de outros seres humanos. Nós precisamos do relacionamento. Por isso que a terapia é tão importante, por isso que uma constelação é tão importante, por isso que você fazer grupos de autoconhecimento é tão importante, por isso que conversar, ouvir a história de outras pessoas, ler livros é tão importante, porque os outros te ajudam a você se construir, a você se conhecer, a você tomar consciência dos seus aspectos inconscientes, a você tomar consciência do seu próprio corpo, a você desenvolver mais intelectualidade. Então, esse envolvimento com os outros seres humanos é o que nos constrói. Isso é fundamental para a nossa vida, para a nossa construção pessoal. E aí, se você quer viver em paz com toda essa dicotomia, com toda esses contrastes, você precisa de duas coisas. Aliás, várias coisas, mas você precisa de autoaceitação. Se aceitar como você é. Se aceitar não significa concordar com aquilo e não trabalhar para mudar. Mas se aceitar é tomar consciência daquilo que você é. Sem julgamento. Então, se aceitar sem julgamento. Mas para se aceitar sem julgamento, você precisa se autoconhecer, se autoanalisar. Você precisa se auto-observar. Então é fundamental que você se auto-observe, que você se autoanalise e que você se aceite sem julgamentos. A totalidade que você é. O que é a totalidade? Eu, Francisco, sou um homem que busco a sabedoria. Sou um homem que vivo a sabedoria, os conceitos de sabedoria. E eu preciso aceitar que mesmo alguém que ama a sabedoria, que vive a sabedoria, tem aspectos extremamente ignorantes dentro de mim. Eu tenho ciúmes, eu tenho raiva, eu tenho medo, eu tenho angústias. E isso faz parte de quem eu sou. E se eu não aceito que eu erro, que eu falho, que eu tenho medo, que eu tenho ciúmes, que eu tenho raiva, que eu tenho inveja, se eu não aceito isso em mim, eu não consigo me trabalhar. Eu não consigo me melhorar como ser humano. Mas ao mesmo tempo que eu tenho esses aspectos, eu tenho bondade, eu tenho justiça, eu tenho verdade, eu tenho amor, eu tenho coragem, eu tenho discernimento, eu tenho sabedoria. Percebe? Eu tenho tudo isso e é aceitar a minha totalidade. Quando eu falo aceitar a totalidade, algumas pessoas acham que é só aceitar o que é de ruim. Não, você tem que aceitar o que é de bom também. Algumas pessoas têm dificuldades de aceitar as suas sombras, as suas fraquezas, as suas dores, as suas fragilidades, seus pontos de melhoria. Então tem gente que tem uma dificuldade terrível de reconhecer que errou, de pedir perdão, de pedir ajuda. Já existem pessoas que têm dificuldades tremendas de aceitar a sua luz, de aceitar a sua bondade, de reconhecer que são pessoas bondosas, justas, amorosas, amigas. É preciso aceitar a totalidade, tanto o que há de escuro como o que há de luz dentro de você. E aí com o discernimento, com a sabedoria, você vai poder direcionar e trabalhar com essas dicotomias, com esses contrastes, com essas forças dentro de você.
para que aí sim você possa produzir algo melhor. Por exemplo, quando eu sinto raiva de algo, eu me pergunto, essa raiva é por causa da minha ignorância, da minha vaidade, do meu orgulho, ou é porque eu estou diante de alguma injustiça real? E às vezes eu estou com raiva por causa de uma criança mimada que eu sou, por causa de algum aspecto mimado meu, por alguma vaidade. Ah, minha esposa não me deu a atenção que eu queria, eu não consegui fazer aquilo que eu desejava, e aí eu fico com raiva. Coisas infantis da minha parte. É uma raiva boba. Eu posso fazer algo produtivo com isso. Então, quando eu me aceito e eu reconheço que tenho esse lado infantil, eu posso trabalhar e mudar. E eu falo, oh, para com isso, Francisco. Que bobagem. Cresce, vira homem. E aí eu cresço e viro homem. E eu trago à tona o adulto saudável. Existem momentos que eu fico com raiva de injustiças reais. Quando alguém está xingando uma outra pessoa, tratando alguém mal, por exemplo, você vai numa loja e você vê uma pessoa que se acha superior, rica e tratando mal um vendedor de forma desnecessária. Onde aquele vendedor não tem culpa, mas a pessoa está jogando toda a raiva dela, a frustração dela em cima do vendedor, da vendedora. Isso é uma injustiça. Eu fico com raiva disso. E aí eu posso fazer alguma intervenção. Falar com essa pessoa, dizer, o vendedor não tem culpa não, cara. Conversa com o gerente, resolve isso aí, para de ficar humilhando os outros. Ou seja, eu posso produzir algo benéfico com a minha raiva, se eu tiver consciência dela, se eu aceitar aquela raiva, porque às vezes tem pessoas que se acham tão boas que elas acham que não podem sentir raiva. E que é errado sentir raiva. Não, não é errado. Sentir raiva faz parte. Inclusive, raiva é uma emoção que surge naturalmente, queira você ou não. Agora, o que você vai fazer com essa raiva aí é outra história. Aí é fruto da sua inteligência e da sua sabedoria para saber utilizá-la. Eu ensino como fazer isso nos meus cursos, principalmente no Sabedoria Existencial. E espero que nessa jornada eu consiga ensinar a como trabalhar essas questões também. Algumas pessoas no privado eu poderia responder sobre isso, outras eu vou dar dicas nas lives que a gente fizer ao vivo. Ok? Então é isso. Reflita sobre isso. Se fizer sentido para você, escreva, deixa o seu comentário aqui abaixo, dá o seu joinha, que isso realmente vai fazer bastante diferença para que outros também possam se conectar com esses conhecimentos. Gratidão.